Oi, hoje eu vim conversar com vocês um assunto que trouxe um pouco de reflexão para mim. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube e era um vídeo assim sobre hobbies e tal. E me deu um start assim que eu falei, cara, em que momento da nossa vida a gente se descobre como pessoa? Em que momento a gente se descobre é, como um ser pensante de fato? As coisas que a gente gosta de fazer sem ter a obrigação de fazer. Eu sei que ter um hobby hoje é algo bem complexo, que exige, às vezes, algum investimento, seja financeiro, ou emocional, ou de tempo. E nem todo mundo tem acesso, né, a tudo isso. Mas o quanto é importante a gente se descobrir, ou se redescobrir, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Lívia, eu sou estudante de letras. Nos últimos vídeos eu falei, inclusive, sobre meu trabalho em uma editora. E agora, atualmente, eu não estou trabalhando mais em uma editora. Consegui uma vaga muito legal como docente em uma escola de ensino fundamental 2. E eu estou muito feliz, porque era basicamente assim, quase tudo que eu queria. Então, estou muito contente mesmo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui a gente fala sobre estudos, sobre literatura estética, a gente fala sobre maternidade ali, né? Como lidar com os estudos, casa, maternidade, trabalho, tudo junto, tá? E a gente vai falar muito sobre isso, porque eu quero muito que outras mulheres mudem suas vidas através do estudo, tá? É, enfim, como que a gente se descobre, né? Como eu me descobri? Acabei de sair do banho, tô aqui com o cabelo preso, molhado. Vou passar um creminho e a gente vai conversando, tá? Como eu me descobri como uma pessoa de humanas? Eu nunca gostei de me encaixar em rótulos. Fui uma adolescente um pouco rebelde, inclusive. Mas eu sempre gostei de coisas que a maioria não gostava. Eu sempre amei cinema e não pelo entretenimento, sabe? Eu sempre amei cinema pela mensagem que o cinema traz. Eu sempre gostei de saber o making off do filme que eu gostava. Eu sempre gostei da estética, sabe? De observar questões sonoras, questões estéticas de um filme. E eu nunca entendi isso. Eu nunca quis me rotular, na verdade, né? Então, eu vivi ali minha adolescência um pouco rebelde, aqueles rebeldes sem causa. E passando um creminho aqui, ó, da Garnier. Eu gosto desse creminho porque eu achei ele bem sequinho mesmo. E não me deu, eu tenho a pele mista, né? Não, então não deixou sensível e não deu espinha, então assim, foi um creme assim que eu tô gostando bastante. E ele fica bem sequinho. É, e eu sempre gostei muito de música, né? Eu sempre quis saber os bastidores de fazer um videoclipe. Enfim, eu sempre gostei muito do o que acontece por trás do que todo mundo vê, né? Só que nunca quis me rotular, nunca quis me encaixar em algum lugar. Então, é, nunca liguei muito para isso, sabe? De estudo, assim, apesar de eu gostar muito de ler, amava ler, eu sempre amei ler. Eu lia, para vocês terem noção, os meus pais nunca tiveram assim muita condição de comprar muitos livros para mim. Então, os que eu tinha, eu lia, relia. Ah, eu não quero mais ler esse livro porque eu já li, já enjoei. Eu pegava dicionário e eu ficava lendo o dicionário, tá? Aquelas caderninhos de gramática, aqueles livrinhos de gramática, eu li aqueles livrinhos de gramática. Então, eu sempre tive um gosto pela escrita, pela leitura, pelos bastidores, assim, de coisas que a maioria das pessoas não ligam, né? Eu, pelo menos naquela época, eu não me lembro de ter conhecido alguém que gostava das coisas que eu gostava. Por isso eu acabava até me sentindo muito sozinha e tentava me inserir em meios que não eram para mim, assim, lugares que não eram para mim. Então, eu demorei muito, para falar a verdade. Aí, casei jovem. Eu casei com 19 anos e fui assim de bobeira, fazer um processo seletivo de um curso na ETEC,
Meu gelzinho de sobrancelhas é esse aqui da Melu. Eu gosto dele que deixa bem durinho, sabe? Não deixa nada artificial. E assim, de bobeira, eu falei, não tô fazendo nada. Vivi um relacionamento tóxico, inclusive. Aí eu falei, eu não tô fazendo nada, eu quero fazer alguma coisa. Então eu fui prestar esse vestibular e passei. Passei em 17º lugar, se não me engano, desse vestibular e comecei a cursar técnico em enfermagem. Fiz um técnico com muito perrengue, inclusive, que apesar de ser gratuito, né, tinha os gastos com transporte e tudo mais, e foi um momento muito difícil, como eu falei para vocês, eu vivi um relacionamento abusivo e tudo mais, então foi um processo bem difícil. Eu engravidei nesse período e eu lembro que eu fazia meu TCC com meu filho no colo e para mim era incrível isso. Então, o meu filho nunca me atrapalhou nisso. Obviamente, tinha percalços, né? Obviamente, às vezes era muito cansativo, mas calma aí. Eu sempre me senti muito grata por poder viver tudo isso com ele. Momento de concentração. Então, eu sempre me vi muito grata, assim, por poder viver esse período com ele, sabe? É, esse lápis aqui, gente, eu não sei nem que marca é essa, tá? É SP Colors Classic. Basiquinho, assim, de lápis mesmo. Eu gosto de fazer esse contorninho e depois passar o mesmo hidratante que eu passei antes. O mesmo, tá? Aí dá uma. Tá vendo? Tá bem contornadinha, bem bonitinha. Enfim. E vivi esse momento que pra mim foi incrível, tá? Vou usar esse multi balm aqui da Vult, ó, o ovinho. Eu gosto muito dele. E eu vou fazendo assim, ó. E eu nunca me vi, é, nunca busquei situações em que eu tivesse que pensar, nossa, que difícil que tá sendo isso, ai, vou desistir. Não, eu concluí meu curso, concluí meus estágios, concluí tudo que eu tive para concluir e concluí, assim, bem feliz, para falar bem a verdade para vocês. Muito feliz mesmo. Só que eu ainda não tinha me descoberto, tá? Para mim, a área da enfermagem ainda não era o que eu queria. Então, passei no curso, estudei, só que ainda não era o que eu queria, tá? Não era o que eu queria. Tanto que eu não trabalhei na área. Fiz todos os estágios, participei de tudo, assim, que eu queria participar no curso técnico, tá? Mas eu não trabalhei na área. E logo em seguida, depois, eu me separei do pai do meu filho, do genitor do meu filho, e eu comecei a viver um momento ali de, poxa, cara, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, assim, que eu gosto de fazer e que eu possa estar com meu filho. E, enfim, várias indagações começaram a surgir, mas eu arrumei um emprego onde não tinha projeção, assim, de carreira, não tinha... Tinha, assim, uma estabilidade, porque era uma loja familiar, né, então não tinha aquele, sabe, não tinha o up que eu queria, mas eu estava confortável, porque eu tinha salário, tinha o meu final de semana, tinha férias no final do ano e no meio, né, junto com meu filho, da escola. Então, assim, eu estava confortável, eu estava vivendo algo confortável na minha vida. Porém, eu ainda não tinha me descoberto. Comecei a refletir sobre tudo que eu precisava e eu falei assim, nossa, eu vou fazer faculdade de pedagogia. E eu comecei, só que eu não terminei, tá? Eu não terminei porque não era o que eu queria. E conheci o meu atual marido, o tempo foi passando, conheci meu atual marido,
E aí meu filho, a gente começou a surgir a possibilidade de diagnóstico nele, né, da neurodiversidade dele. Então, saí do emprego e se tornou aí outro momento de reflexão. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo para que eu possa estar mais presente com meu filho sem eu precisar sair de um emprego, sem eu precisar voltar a depender de alguém, sabe? Gente, esse período todo que eu tô contando pra vocês durou quase 10 anos, tá? Se não me engano, 9 anos. Então, demorou bastante, bastante, até eu entender o que de fato eu queria e o que eu precisava. Então, eu comecei a fazer muita pesquisa, tá? Comecei a fazer muita pesquisa para entender, cara, o que que eu gosto, o que que eu gosto. E aí eu comecei, poxa, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de praticar várias coisas, eu gosto muito de idiomas. Então, eu nem mostrei pra vocês. Passei esse óleo aqui, ó. Ele é protetor térmico também, que daqui a pouco eu vou dar uma secada nele. Enfim, e aí eu comecei a fazer muitas pesquisas relacionadas a isso, para entender o que eu queria e o que eu gostava de fato. E eu anotei muito, tá? Eu anotei muito, eu escrevi muito sobre o que eu gostava e tudo mais. E nesse período, enquanto eu pesquisava, enquanto eu estudava, eu fiz um curso de unha, de gel, e comecei a fazer alongamento. Eu tava contente, mas eu não tava feliz, assim, porque é muito difícil, gente, ser autônomo, é muito difícil você ganhar dinheiro picado, assim, sabe? E tinha dia que eu não fazia unha nenhuma, tinha dia que eu fazia duas, três unhas, tinha semana que eu não fazia nenhuma. Então, assim, tava muito difícil. Eu falei, cara, não, não vou me deixar vencer. E aí, nessas pesquisas, eu falei assim, cara, se eu estudar história, filosofia, assim, que eu gosto muito. E aí eu fui me descobrindo, é, nunca pensei em fazer uma faculdade como administração, por exemplo, contabilidade, cara, nunca pensei. O meu negócio sempre, sempre foi ler, 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 entender, sabe, analisar, criticar. Então, eu sempre me vi nessas áreas, né? Tanto que eu, jovem, eu queria estudar jornalismo porque eu queria trabalhar na Editora Abril. Em algum vídeo eu comentei com vocês que era o meu sonho de criança trabalhar numa editora e eu consegui isso, tipo, com 30 anos, sabe? Então, é a famosa frase, né? Não desistam dos seus sonhos. E eu consegui trabalhar numa editora e tal. Porém, gente, foi um pouco complicado porque aconteceu algumas coisas assim que me tiraram um pouco do eixo, né? E eu comecei a me questionar muito. Falei, cara, eu gosto da editora, eu gosto do meu ambiente de trabalho, porém, eu tô fazendo muita coisa que eu não deveria estar fazendo. Então, assim, surgiu uma sobrecarga junto com o registro na carteira. E eu falei, não, não é isso, cara. Não é isso que eu quero. Mas tudo bem, eu falei, pô, tô empregada, consegui o registro e eu posso continuar procurando, né, a área que eu quero, que é a docência. Mas acabei até misturando os assuntos, né? Lá, quando eu tava descobrindo, me descobrindo em letras com a editora. Enfim, e aí eu comecei a mandar alguns currículos e me chamaram. Mas aí daqui a pouco eu explico essa parte. E aí eu comecei, como eu sempre quis estudar jornalismo, fotografia, e eu sempre gostei de comunicação, né? Sempre gostei de comunicar, mesmo eu tendo uma péssima oralidade, que eu acho que se eu tivesse trabalhado isso mais nova, hoje eu estaria bem melhor em relação a isso. Mas eu tô tentando muito melhorar é, essa questão, né, da oralidade, de saber se expressar, porque assim, se vocês me derem um caderno, eu faço uma redação assim, piscando, sabe? Eu faço. Porém, se você pede pra eu contar sobre mim, fica difícil, porque a minha oralidade não é das melhores, né? E mas eu sempre gostei da comunicação. E aí eu falei assim, cara, e se eu estudar letras? Letras eu tenho aí duas possibilidades, que é o português e algum outro idioma.
Aí eu falei, não, eu não tenho mais fluência no inglês, eu gosto muito do alemão, tenho muita vontade de aprender alemão. Só que eu falei, não, ainda não é o alemão. E eu sempre tive um ranço, assim, com o espanhol, tá? Não sei nem explicar, gente, mas eu nunca tive interesse. Na minha cabeça era como se fosse uma coisa tão fácil, que eu não precisaria estudar isso, tá? E eu estudei inglês, né? Me tornei fluente em inglês, só que perdi a prática, não fui atrás, né? De praticar e manter minha fluência, então perdi a fluência. E aí nessas pesquisas, fui pesquisar, falei, cara, é espanhol. É espanhol, me encontrei no espanhol de uma forma que eu nunca pensei que eu ia me encontrar. E, junto com isso, falei, vamos fazer letras português e espanhol, porque aí eu tenho duas possibilidades, né? Português e espanhol para dar aula ou para trabalhar em editora, como tradutora, em várias possibilidades. É, e nisso, gente, falei, vou estudar isso porque eu preciso, né, de um trabalho que me traga tempo para estar com meu filho e que eu tenha um trabalho bacana também, porque eu acho que isso faz parte da nossa vida, querer um emprego legal. Eu comecei a me sentir muito ingrata em relação a isso, porque eu estava numa editora, algo que eu sempre quis, e eu entrei numa editora com 6 meses de faculdade. É algo que poucas pessoas conseguem, e eu consegui. Só que é tão surreal quando a gente pensa assim que tudo tem um caminho, tudo tem um tempo, e Deus faz as coisas perfeitas, né? Quando eu entrei na editora, no ano passado, em abril, eu fiquei um mês lá. Eu, na verdade, deu 20 e poucos dias, 28 dias, alguma coisa assim, e apareceu a minha vaga para estagiar numa escola da prefeitura. Beleza, passei o ano estagiando e trabalhando freelance para a editora, tá? Esse final do mesmo ano, eu saí da escola, né? Terminei o estágio lá e chegou no final do ano eu pedi, né? Conversei com eles, falei se haveria possibilidade de registro e tudo mais. Entrei, gente, deu a mesma quantidade, tá? 28 dias, se eu não me engano, me apareceu outra oportunidade na escola, em uma escola. E aí eu falei, caramba, não é para eu estar na editora. Eu entendi o recado, não é. O meu caminho não é lá, o meu caminho é na escola. E aí, assistindo o vídeo de hobbies e tudo mais, eu falei, caramba, eu sempre coube dentro de uma caixa em que eu não queria pertencer, né? Eu não queria ser rotulada como uma menina de humanas que gosta de ler, né? Porque eu sempre gostei de muito mais do que só ler. Eu sempre gostei de estética de filme, eu sempre gostei de entender como é feito um videoclipe de uma música que eu gosto, sabe? Eu sempre gostei de saber em qual cidade foi gravada aquele videoclipe, em qual cidade foi gravada aquele filme que eu gosto, sabe? Nossa, mas o filme retrata uma situação que foi vivida na Alemanha, por exemplo, mas ele não foi gravado inteiramente na Alemanha, vocês entendem? Então, eu sempre gostei muito de entender todo esse conceito por trás do que todo mundo vê, do que todo mundo enxerga, assim, com mais facilidade. E pensando nisso, nos hobbies, eu falei, meu, eu encontrei a profissão certa para mim. Inclusive, essa semana eu comprei uns canetões coloridos, né, para usar no quadro da escola. E minha mãe falou assim, cara, você às vezes ainda pensa em fugir da escola. Você gosta tanto dessas coisas, e aonde você vai usar isso se não for numa escola? Eu fiquei, caramba, é verdade. Então, toda essa conversa aqui com vocês é para acalmar o coração de vocês, digamos assim, porque, poxa, às vezes a gente tem tanta pressa, né, em se descobrir, em entender, em querer saber, nossa, mas eu preciso me encaixar nisso aqui. Poxa, a maioria das minhas amigas são assim, cara, de todas as minhas amigas e colegas assim da época de escola, eu não conheço nenhuma que estudou para ser professora ou professor, tá? Nenhum, nenhum, sabe? Eu já vi vários assim indo para alguns caminho, inclusive multimídia, né, de gravar vídeos e tudo mais, porém nenhum na área de professor. Então, assim, por que que eu queria me encaixar num lugar em que eu nunca estive, em que eu nunca pertenci? Talvez eu pertencia de outra forma, né, como esse colega meu que gravava vídeos e tudo mais, videoclipes, tá?
Ele fazia produção de videoclipe. E era próximo, né, do que eu gostava, mas não havia necessidade de eu querer me encaixar. Eu demorei muito para entender isso. Eu demorei muito para entender que eu fiz o curso de técnico de enfermagem, mas eu não precisava trabalhar com isso. Não tinha essa obrigação. Não era minha obrigação. E mesmo eu gostando muito, não era o que fazia o meu coração pulsar. Porque eu entrei no curso de enfermagem e assim, nossa, fiquei apaixonada e tal. Cara, quando eu comecei a estudar sobre saúde mental, eu falei, poxa, é isso aqui. E assim, Deus me presenteou com um filho neurodivergente, entende? Nada na vida, na nossa vida é por acaso. Então hoje eu tenho um filho neurodivergente, eu sei, eu consigo entender melhor as coisas porque eu passei por um curso, né, que falava ali sobre saúde mental como um todo, mas então eu consegui dar um apoio para ele em que ele precisava no primeiro momento, e é algo assim que, querendo ou não, eu uso na escola, eu uso no meu dia a dia na escola. É, então, eu espero que você que esteja assistindo não desista. Ah, mas você engravidou, você queria muito estudar e você acha que o filho vai atrapalhar a sua vida? Cara, não vai, tá? Hoje eu faço faculdade, eu trabalho, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu filho. E teve um período do ano passado que eu passava o dia inteiro trabalhando. E existiu esse período. E não foi fácil. Foi bem conturbado, tanto para mim quanto para o meu filho, né? E graças a Deus eu tinha meu marido, né? É, que me ajudou muito nesse processo. E eu sei que talvez você não tenha uma rede de apoio, não tem alguém para te ajudar com essas questões, mas, cara, não desiste. Faz isso por você, sabe? Faz isso por você e pelo futuro que você vai poder dar para o seu filho. Porque hoje eu me sinto realizada, porque eu comecei trabalhando numa escola e eu tô trabalhando só o período da manhã. Vou conseguir buscar o meu filho na escola. Os dias que ele não tiver aula, eu vou passar a tarde inteira com ele. E tem os meus finais de semana. Cara, para quem é mãe, isso é surreal, assim, você poder estar com seu filho nos momentos que são necessários, né? Então, não desiste, tá? Ai, mas você quer estudar, sei lá, turismo? Cara, vai estudar. Porque mesmo que no início tenha suas dificuldades, porque vai ter. E eu sei que na minha vida ainda terão dificuldades. Mas o que que eu vou fazer com essas dificuldades? Deixar elas tomarem conta de mim? Deixar elas dominarem os meus sentimentos? De jeito nenhum. Eu vou fazer com que essas dificuldades sejam um trampolim para que eu melhore a minha vida e, consequentemente, melhore a minha vida com meu filho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês se sintam acolhidas, espero que vocês se sintam inspiradas e, sabe, é isso. O recado de hoje é não desistir e ter coragem de mudar sempre que for necessário, porque eu tive medo de sair da editora, eu tive medo de como eu ia lidar com isso, eu tive medo de não dar certo na escola e deu certo, tá? Deu certo. Eu vejo de pessoas falando pra mim, nossa, você é muito corajosa. Nossa, você não tem medo de mudar. Cara, eu tenho medo. E a minha coragem não é tipo assim, nossa, eu sou corajosa mesmo. Não, eu uso a minha coragem, eu uso as dificuldades, na verdade, como um trampolim para que eu consiga ser melhor. Porque eu não quero me contentar com o mínimo. Vocês entendem? A gente não tem que se contentar com o mínimo, só em ter um salário para pagar a conta. Hoje eu tenho um salário que só paga a conta, mas tá, a gente tem feito planejamentos que têm dado certo. Então a gente só paga a conta, mas a gente paga a conta também de coisas que a gente está planejando para o nosso futuro. Então faz parte, às vezes, você ter dinheiro só para pagar a conta e tá tudo bem. Hoje a gente só paga a conta porque a gente tem um aluguel um pouco mais caro, mas de uma casa melhor, né? Uma casa é um sobrado, então tem quintal, a gente tem um quintal bacana, a gente mora num lugar centralizado, então tem um custo, né? Então tá tudo bem eu ter um dinheiro só para pagar a conta. Só que eu quero mais agora, porque antes eu não tinha isso. Então agora eu tenho isso, eu vou estudar e vou trabalhar e vou me qualificar para que eu possa comprar a minha casa agora, né? Porque bem localizado eu já tô.
uma casa confortável para mim, para o meu filho, eu já tenho. Agora o que eu quero é ter uma para mim, para chamar de minha, para eu construir do meu jeito, para, sabe, eu conseguir fazer, deixar ela do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho. Só que isso demora e isso tem custo de tempo, de emocional e de dinheiro. Né? A gente não pode também só sonhar, gente, só sonhar, só ter vision board, quadro dos sonhos e só escrever sobre. Não, a gente tem que ter ação, tá? Então, o meu conselho hoje para você que está me assistindo, que gastou aí meia horinha do seu tempo para me ouvir, não desista do seu sonho. Vai atrás e custe o que custar, vai atrás, porque vai ser gratificante para você esse período, sabe? É muito bom a gente fazer um checklist e a gente conseguir toda vez dar um check em algo que a gente queria muito, tá? Então, eu queria muito ano passado ter comprado um tablet e eu comprei e eu fiquei muito feliz com isso, sabe? E, enfim, e assim são vários objetivos nossos, que seja comprar uma caneta diferente das que você já tem, que seja comprar um livro, sabe? Cumpra o que você se prometeu. É sobre isso. Gente, até o próximo vídeo. Me conta aqui embaixo como você tem feito para se sentir pertencente a você. Você já está se sentindo pertencente a você? Porque isso é muito importante. Os seus hobbies definem quem você não por completo, tá? Porque a gente sempre vai ter um pouquinho de cada coisa que a gente absorve. Então, eu leio um livro, eu faço yoga, e eu sou professora, entende? E eu amo adrenalina, porém eu tenho medos porque a vida é sobre isso. É sobre a gente ter um pouquinho de cada coisa que a gente gosta dentro da gente e levar isso como parte de nós e não algo que vai nos colocar numa caixa e a gente nunca vai poder sair dela, tá bom? Um beijo e até a próxima.